Talvez a resiliência do nosso Senhor, ela foi mais visível, ou talvez até gritante, foi quando ele teve que enfrentar a morte. A morte é um momento muito difícil na vida de todo mundo, é ou não é? A morte traz medo, traz preocupação, porque a gente não está acostumado a morrer, né? Porque a gente nunca morreu, é um desconhecido a morte, e você não sabe o que esperar do outro lado, né? Embora Jesus já falou com os discípulos dele, com as discípulas dele, o que vai se encontrar exatamente do outro lado. Nós iremos para o Hades, para um lugar de descanso. E Hades, você sabe que na palavra grega é um lugar de espera, até quando Jesus vai voltar, e haverá o grande julgamento universal, e todos nós prestaremos conta a Jesus pelo nosso viver cotidiano, é ou não é? É mesmo, é assim que a palavra ensina. Mas Jesus então, quando ele teve que enfrentar a morte, foi um momento muito difícil para ele também. Embora temos aprendido que o nosso Senhor Jesus, Filho de Deus, ele tinha duas naturezas. Ele tinha a natureza divina, mas ele tinha também a natureza terrena. Ele era 100% Deus e ele era 100% homem, né? Então alguns filósofos gregos acham que para Jesus enfrentar a morte lá na cruz, foi fácil demais. Ele tirou de letra, porque naquele momento da morte dele lá na cruz, não era o Jesus que nasceu em Belém, que foi criado em Nazaré, filho de Maria e José, aquele ser humano, não era aquele carpinteiro, aquele nazareno que estava morrendo lá naquela cruz, porque naquele momento, ele estava na pessoa divina dele, esticado entre os céus e a terra. Então ele não sentiu nada, porque ele é Deus, porque ele é divino. Então, foi fácil para Jesus. Mas lembre-se bem, isso é uma filosofia grega que explicava a morte de Jesus. Mas os gregos, e nenhum homem é apto a explicar a morte de Jesus. Quem pode explicar a morte de Jesus é só o Pai dele. E o Deus Todo-Poderoso, ele explicou muito bem a morte de Jesus. Que ele, como homem, ele sofreu a morte no seu lugar e no meu lugar. Tanto é que quando o Senhor estava indo para morrer, era assim, vamos dizer, o último encontro dele em carne, em vida com seus discípulos. Depois ele ressuscitou e reencontrou os seus discípulos, mas naquele momento, lá no jardim do Getsemane, que toda a igreja conhece muito bem, porque estuda as Escrituras Sagradas, naquele momento para o nosso Senhor foi muito difícil. E se você lesse nas Escrituras, você veria que Jesus chegou para os seus discípulos e ele disse: eu estou triste, eu estou profundamente triste até a morte. E o texto sagrado diz que foi um momento tão difícil, que ele chegou a suar gotas de sangue. E segundo a psicologia, isso só acontece quando você chega ao limite do seu estresse, quando é um sofrimento muito intenso, é algo raríssimo de acontecer, mas acontece. Se o ser humano fosse submetido a um sofrimento intenso, ele pode até mesmo chegar a suar gotas de sangue. E foi exatamente o que aconteceu com o nosso Senhor. Então lá, ele falou que estava muito triste. Ele não estava enfrentando a morte com o peito aberto, mas ele estava fragilizado pelo ser emocional que ele era também. Então, ele chamou 3 dos seus discípulos, os mais chegados, os mais íntimos, que era exatamente o João, o Tiago e o Pedro.
E ele falou com eles: vem orar um pouco comigo, porque eu estou profundamente triste até a morte. E ele sabia o que o esperava. Ele sabia o que era a morte de cruz na sua época. Era o que acontecia bastante, aquela maneira bárbara que os romanos sacrificavam, matavam as pessoas. Então Jesus, primeira coisa que ele fez naquele momento de grande sofrimento, com a sua resiliência, ele pediu ajuda. Ele não enfrentou sozinho. Ele chamou seus amigos íntimos e disse: venham estar comigo. Uma grande lição para você e para mim: não enfrente seus problemas sozinhos. Você precisa de ajuda, ajuda de Deus e ajuda das pessoas ao seu redor. Você vai precisar. Não seja orgulhoso, não acha que você é um super-homem, mas pede ajuda, solicita para que você receba o apoio. Outra coisa interessante nesse momento da vida de Jesus é que ele não se isolou. E uma tendência das pessoas, quando estão sofrendo, quando estão depressivas, pré-depressivo, as pessoas têm uma tendência que a gente chama de ir para a caverna. Eles vão lá para a caverna, enfia lá dentro e fica lá naquele lugar escuro, naquele lugar frio, sofrendo sozinho. Mas não foi assim que o nosso Senhor fez, porque Ele não se isolou naquele momento grande de estresse, de sofrimento. Ele ficou com as pessoas. Depois Ele disse para os seus discípulos: fique aqui orando, enquanto eu vou mais à frente, alguns metros, orar também. E ele foi lá, e você sabe que por 3 vezes ele fez isso, não é? Ele orou. E diz o texto sagrado, que quando ele foi orar, ele prostou-se diante do Pai. Prostrar é diferente de ajoelhar. Prostrar é quando você se dobra perante o Criador e você compartilha a sua dor. E a oração dele, como você já sabe, foi: Pai, se possível, passa de mim esse cálice sem que eu beba. E ele pediu o livramento da morte. Orou 3 vezes e o pai dele falou que não era possível. Já não está na escritura que o pai falou com ele, não veio uma voz do céu, igual veio quando ele foi batizado. Mas nós sabemos que o texto sagrado fala que Jesus disse, prostrado diante do Pai: contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua. Ele sempre viveu fazendo a vontade do Pai, e não era agora na hora da sua morte que ele ia abandonar o Pai, ia ficar só. Ele também falou com o Pai que fosse feita a vontade dele. Qual foi a última vez que você prostrou diante de Deus? Você se humilhou perante Deus? Você prostrou e você tratou dos seus problemas profundos que está causando dano à sua vida? Qual foi a última vez? Experimenta prostrar diante de Deus e você vai ver como Deus vai te atender. E finalmente, nesse ponto, Jesus, ele aceitou a vontade do Pai. Qual era a vontade do Pai? Que ele morresse por você, que ele morresse por mim, não uma morte qualquer, não uma morte súbita, mas uma morte sangrenta, uma morte dolorosa, uma morte lenta, como sempre falamos na hora da ceia. Ele aceitou. Existe uma frase entre nós que as pessoas dizem, quando você está passando alguns problemas na vida, eles falam para você: aceita
que dói menos. Eu não gosto muito dessa frase, assim, sendo sincero, honesto com você, não gosto muito, né? Ela tem um sentido pejorativo, de deboche, não gosto muito. Às vezes a gente até brinca com as pessoas, aceita que dói menos. Mas, sinceramente e honestamente, todo problema que você está passando na sua vida, o qual você não tem controle, o qual você não pode resolver, a melhor coisa que você tem a fazer, que eu tenho a fazer, após eu prostrar diante do Pai e compartilhar com o Pai, é aceitar. Porque Deus não desperdiça nenhum sofrimento. Todo sofrimento Ele aproveita para te reconstruir, para te esticar, para você tornar-se uma pessoa resiliente. É isso que o Pai está fazendo com você, é isso que o Espírito Santo está fazendo com você, é isso que Jesus está fazendo com você e comigo também. Então Jesus, que exemplo maravilhoso de resiliência. Ele envergou, mas ele não quebrou, porque ele estava firme com o seu Pai. Um outro exemplo maravilhoso de resiliência é o apóstolo Paulo. Se na sua cabeça ainda você tem essa ideia que Jesus aguentou a cruz, que Jesus passou todo o sofrimento, porque ele era Deus, como os gregos pensavam, os filósofos gregos pensavam, se você ainda tem essa ideia tacanha, pequenininha, então agora nós vamos falar do apóstolo Paulo para você. Porque talvez você se sinta mais à vontade. Porque o Paulo não é Jesus. O Paulo é uma pessoa igual a você, igual a mim, né? O pessoal fala por aí, é um comedor de arroz e feijão igual a nós mesmos. É uma ideia mais ou menos por aí mesmo, né? O apóstolo Paulo, como muitos conhecem nas Escrituras Sagradas, ele era um perseguidor dos cristãos, dos discípulos de Jesus. Ele pensava que os primeiros cristãos eram mentirosos, eram farsantes, estava criando divisão no judaísmo. Então, Paulo perseguia os cristãos em nome de Deus. Ele achava que estava fazendo um serviço para Deus, quando na verdade foi o maior desserviço que ele fez na vida dele. E ele admite mais tarde que foi verdade. Mas a verdade é que ele encontrou com Jesus na estrada de Damasco. A verdade é que ele estava indo para ainda prender os cristãos, perseguir os cristãos, mas ele teve um encontro com Jesus na estrada de Damasco. O sol brilhou, mas na verdade não foi só o sol, na verdade foi algo maior do que o sol. A própria luz de Deus na pessoa de Jesus brilhou sobre ele, e ele ficou cego naquele instante, e ele caiu do cavalo, e a sua comitiva ficou sem entender o que estava se passando. Em outras palavras, naquele momento, Jesus disse para ele: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E a resposta do homem foi: quem és tu, Senhor? Quem és tu? Homem cego falando, hein? Quem és tu, Senhor? Estou vendo nada. Quem és tu? Só ouviu a voz. E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Você entende que quem persegue a igreja não está perseguindo só a igreja, mas está perseguindo o próprio Jesus? Você entende isso? Você precisa entender isso. Porque Jesus veio em socorro à sua igreja. E Jesus diz: por que tu me persegues? E Jesus resolveu a questão. E Jesus então passou a ensinar o Paulo. Em outras palavras, Jesus passou a discipular o apóstolo Paulo da vontade de Deus para a vida dele. E é interessante que Paulo fala desse encontro com Jesus, e ele vai falar mais.
Por exemplo, aqui em Gálatas, no capítulo 1, um pouco longe aqui, de se aproximar da leitura, diz assim: faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Depois, versículo 17, lá em Gálatas diz, Paulo falando: eu nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. O apóstolo está dizendo que o evangelho que ele pregava, o que ele ensinava para as pessoas sobre Deus, sobre Jesus, ele não aprendeu de segunda mão, ele não aprendeu de terceiros, mas ele aprendeu do próprio Jesus. Ele foi discipulado por Jesus. Ele mesmo que disse dele, que ele é um apóstolo nascido fora de tempo. Ele é o 13º apóstolo. E ele está dizendo, e para ser apóstolo genuíno, você tinha que ter aprendido diretamente com Jesus. Ele então diz que eu aprendi diretamente com Jesus. Por isso então, que ele era um apóstolo na essência da palavra, um enviado para pregar o evangelho a este mundo. Paulo disse também, em 1 Coríntios 11, ele falou lá no versículo 24, que sempre mencionamos na ceia, e hoje foi mencionado mais uma vez, aqui na ceia pelo Maurício, que Jesus disse para a igreja lá em Corinto, na hora da ceia, instruindo a igreja como tomar a ceia, comer do pão e beber do cálice. Ele disse: porque eu recebi de quem? Do Senhor, o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou do pão e disse: tomai e comei, este é meu corpo. E o Paulo continua instruindo a igreja, mas o ponto é que sobre a ceia ele também disse, ele recebeu do Senhor aquela instrução, e ele então estava ensinando aqueles irmãos. Mas o episódio no tocante à resiliência do apóstolo Paulo, que eu queria compartilhar com você, está aqui em Atos 14, 19 a 21, no nosso telão, e diz o seguinte: isso aconteceu na primeira viagem missionária dele, junto com Barnabé e com João Marcos. Está registrado ali no capítulo 13 e 14 das Escrituras Sagradas. Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Rodeando, porém, os discípulos, os irmãos rodearam a Paulo. Levantou-se Paulo e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu Paulo com Barnabé para Derbe, e tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Então, o Paulo está falando nos seus momentos de resiliência, que ele está aprendendo a ser um apóstolo resiliente, e ele estava lá pregando a palavra, e por pregar a palavra, o evangelho de Jesus, porque ele era um judeu, e ele perseguia os cristãos, e agora ele mudou de lado, porque ele encontrou com Jesus, agora pregava o evangelho, e esses judeus, seus compatriotas, não gostou de nada que ele fez, e acusavam até ele de estar pregando contra a lei de Moisés, e moveram uma perseguição ao apóstolo do Senhor. Mas não foi uma perseguiçãozinha qualquer, não xingou ele de alguma coisa, né? Não desprezou ele, não foi isso.
Esse jeito de ser ofendido é o jeito dos cristãos modernos. Né? Alguém na igreja fala uma coisinha com você, você fica, estou perseguido e tá. Né? Vizinho faz uma chacota do seu nome porque você é um discípulo de Jesus e você já pensa em desanimar. Né? Então assim, a nossa casca é muito fina, né? Precisamos criar uma casca grossa como discípulos, criando e implementando em nossas vidas a resiliência. Porque aqui com o apóstolo Paulo, não foi nada disso. Diz que ele foi apedrejado e ele foi dado como morto. Ah, já morreu, chuta o cara para lá, né? Está morto, vamos embora. Os judeus, livramos disso. Os discípulos vão lá, Paulo dá uma mexida, o homem está vivo, tira o pulso dele, primeiro socorro, vai, não tinha nada disso. O homem levantou, pessoal, as pedradas estão meio desconjuntadas, mas dá para a gente continuar, vamos lá. Atitude do homem. Ele foi para a cidade de Derbe, cidade vizinha, pregou aí no evangelho, fez muitos discípulos, e ele voltou para todas aquelas cidades que ele tinha passado, Icônio, de novo, e foi para Antioquia, e o homem não para, né? E vamos falar a verdade, se tem alguém que tinha o direito de desistir, de ser um discípulo de Jesus, na face dessa terra, esse alguém era Paulo, porque era de carne e osso, era um homem como você e como a mim, sujeito aos problemas da vida. Então se tinha alguém que tinha que desistir, era ele. Tomou pedrada, quase morreu, eu vou dizer, para mim chega Jesus, o Senhor nem me livrou dessas pedradas que esses caras me deram. Eu diria, né? O pior é que eu não posso fazer nada com esses caras, meu. Eu tenho que aguentar calado essas pedradas e tal. Eu sou meio revoltado na vida. Mas Jesus está me curando, fica tranquilo aí. Mas então, a ideia ali é que ele não desistiu. Não desistiu. Porque ele era um pregador, ele era um apóstolo resiliente. Porque quem discipulou ele foi Jesus. E ele viu como Jesus sofreu. E para ele não ia sair por menos. E nem para você vai sair por menos. E finalmente, as nossas últimas palavras os cristãos hoje precisam desenvolver resiliência. Eu e você, meu irmão, nós precisamos desenvolver resiliência, essa capacidade de envergar, mas de não quebrar, voltar de novo à nossa forma original e continuar fazendo o que o nosso Pai nos mandou fazer. Os primeiros cristãos, os cristãos primitivos, eles eram resilientes. Perseguição de todo lado, proibição de pregar a palavra de Deus. E o que os primeiros cristãos faziam? Pregava. Os caras são loucos. Alguns deles eram mortos, como Tiago, ele foi morto. E os cristãos paravam de pregar? Nada disso. Pregavam tanto, que acredita-se que em Jerusalém chegou a ter 50.000 discípulos de Jesus. 50.000 cristãos, porque o cristão faz cristão, o discípulo faz discípulo. E eles pregavam, e chegaram a dizer que a semente do evangelho do reino da igreja era o sangue dos cristãos. Era tanto sangue derramado naquela época, no primeiro século, que ao invés de exterminar o cristianismo, pelo contrário, brotava cristão de todo lado. Sabe por quê? Porque quando eles foram ameaçados de morte, eles não retroagiam, e eles iam em frente, e eles aceitavam morrer, eles topavam morrer por Jesus. Sabe por quê? Porque eles tinham a promessa da vida eterna.
E essa vida aqui, sinceramente, não vale nada. Ela só vale quando ela é usada por Deus, por Jesus, para levar o Evangelho. Porque já já nós vamos morrer. É ou não é, meu irmão? É a verdade. Historicamente, os discípulos, os cristãos do Oriente, eles sempre foram perseguidos. Né? O Oriente sempre perseguiu o povo de Deus. É naqueles países que não pode entrar a Bíblia. É naqueles países que são comunistas, são socialistas. Esses países que proíbem a pregação do Evangelho. Disseram que na China agora não se pode mais reunir para adorar a Deus. A China tomou essa atitude. Então o Oriente já vem sofrendo um bom tempo. Com o surgimento da ideologia de gênero, o Ocidente também começou a ser perseguido. Porque hoje, quando você prega o Evangelho, quando você fala a verdade, é um discurso de ódio. Então você tem que calar a boca. E você não pode ler mais a palavra de Deus e explicar a palavra de Deus. Tudo agora aí que você fala é preconceito. Então, irmãos, o que está acontecendo, igreja, é que tudo indica, se Jesus não voltar antes, não tiver misericórdia de nós começaremos a ser perseguidos. A menos que você vai ser um discípulo e um cristão camuflado ou camaleão. Porque se nós formos ser como o nosso Senhor foi, e se nós formos ser como os apóstolos foram, nós seremos perseguidos. Igreja, precisamos orar mais. Igreja, precisamos estudar mais a palavra de Deus. Igreja, nós precisamos parar de inventar problema para nós e fazer chilique. E nós precisamos encarar a realidade que nós temos no Evangelho eterno para ser pregado. Que o nosso Senhor está voltando em glória já já. E que o máximo que esses caras podem fazer com a gente é nos matar. E Jesus já disse, não tem mais aqueles que matam o seu corpo. Tem mais antes aquele que mata tanto o seu corpo e pode fazer a sua alma perecer no inferno. Palavras do Senhor. E essa é a verdade. E aí, o que você vai fazer da sua vida? E eu termino perguntando, o que você vai fazer da sua vida? O que nós vamos fazer, igreja, nesse contexto de perseguição, nesse contexto de ideologia de gênero, que está alastrando pelo Ocidente? Tem um recado de Jesus para você. E o recado dele para você e para mim é: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Palavra do Senhor, que Deus tenha misericórdia de nós.